Meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 23 de outubro, né? De outubro de 2017. 23 de outubro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Espero não estar falando muito baixinho, mas eu tô com um probleminha aqui. Não posso falar mais alto do que isso, amém? Mas amém. Vamos lá. Seja muito bem-vindo no canal, tá bom? E hoje eu quero trazer um tema que eu acredito que vai se revelar muito profundo. Na realidade, meus irmãos, tudo que vem da palavra de Deus, se a gente vê como se deve, a gente vê o quanto é profundo, amém? O quanto a gente cresce lendo a palavra de Deus do modo correto. E eu quero ler com os irmãos aqui o livro de Tiago. O livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26. Hoje a gente vai falar de um tema que, se você não estiver praticando na tua vida, eu te convido a repensar sobre a sua fé, A Bíblia diz, né, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. E fé é acreditar naquilo que não se vê. Então a gente age por consequência a nossa fé. E aqui no livro de Tiago, o título do assunto é: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, a obra na vida do cristão, ela simplesmente é um reflexo, uma prova daquilo que o coração dela está cheio. Se uma pessoa acredita em uma causa, ela trabalha por aquela causa, porque é mais forte do que ela, é natural, flui natural da vida dela. Então hoje está na hora da gente começar a pôr um pouquinho na balança o quão grande está a nossa fé, o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento, a nossa salvação. Amém? Vamos lendo e vamos conversando para não gerar confusão. Eu estou com um pouquinho eu tô sentindo minhas vistas muito cansada, então eu não escolhi coisa grande para ler aqui hoje não, justo para tentar poupar ela um pouquinho, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Isso aqui é Tiago falando para o povo e fala para nós no dia de hoje, nessa segunda-feira. Olha só. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual que é o proveito? O que eu ganho com isso? Eu falo, eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Presta atenção que isso aqui é tremendamente profundo. Eu falei que a gente ia falar de salvação hoje, né? Tiago fala, meus irmãos, qual que é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só, vamos parar aqui e vamos começar já nesse ponto. Imagina que você tem um certo dinheiro guardado e de repente alguém te apresenta um projeto profissional, um trabalho para você desenvolver. E você entende que para você desenvolver aquele trabalho precisa de investimento. Não é o valor que importa, mas tem que ter um investimento. Agora, a pergunta é: você só vai investir seu dinheiro em tal projeto se você acreditar que aquele projeto realmente vai funcionar, é sério, é um bom projeto. É onde muitos então investem os seus capitais em projetos de trabalho. Mas uma vez que você investiu o seu dinheiro, quer dizer, você deu uma prova de fé, eu acredito que vai funcionar, então eu invisto. Você automaticamente começa a trabalhar, você começa a agir, você começa a se mover. Porque você entende que não adianta só pôr o dinheiro, você tem que se mover, você tem que fazer a sua parte, porque senão o projeto não se desenvolve. Então você vê o dinheiro representando aqui na vida espiritual como a fé, e o trabalho representado como as obras. Então, mano a mano que eu começo a trabalhar naquele projeto,
as coisas começam a acontecer. Quer dizer, eu começo a ver os frutos do meu trabalho, do meu investimento. E no final, meus amados, o resultado de tudo isso gera uma palavrinha chamada sucesso. No mundo espiritual, o resultado dessa palavrinha seria maturidade, crescimento espiritual. É aonde a gente então conhece a Deus. Quer dizer, quanto mais eu conheço a causa de Deus, eu conheço a vontade de Deus, eu conheço a palavra de Deus, mais eu me apego a tudo isso, então eu acredito. Então eu começo a trabalhar em pró a essa verdade. Por exemplo, eu, Ana Paula, comecei a ler a Bíblia seriamente há uns 6 anos atrás, ok? Mais ou menos. Mano a mano que eu comecei a ler a Sagrada Escritura, eu comecei a acreditar muito em tudo que estava ali, que eu estava lendo. E automaticamente eu senti a necessidade de passar para frente, não guardar só para mim. Porque tudo que eu comecei a descobrir era grandioso demais, era glorioso demais, era bom demais, é fartura. Então eu não podia reter só para mim aquilo que eu comecei a aprender das Escrituras. Foi aonde eu hoje estou aqui junto com os irmãos, trabalhando no canal, trazendo a palavra, edificando com os irmãos a mim mesmo e aos irmãos. Amém? E isso, meu amado, minha amada, é obra. Isso é obra. É obra. O pregar a palavra de Deus aqui no meu caso é obra. E essa obra eu faço por quê? Porque eu acredito na causa. Eu não teria condição de ser usada se eu não tivesse convicção daquilo que eu falo. Se a minha fé em Deus não fosse verdadeira, as minhas palavras aqui seriam tudo, menos palavras do Senhor. Seriam mortas. Seriam mortas. É onde então o cristão começa a aprender a discernir quando a voz que ele ouve vem de Deus ou não. Ah, meus irmãos, o negócio aqui hoje vai pegar fogo. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, se o cara investe um dinheiro num projeto, num trabalho, mas não faz nada, aquele dinheiro, o que vai acontecer, meu irmão? Ele vai se perder. Imagina, aparece um curso, esse curso custa $500. E naquele curso, a propaganda que me é feita é, se você fizer esse curso como se deve e seguir tudo que ele está te ensinando, você vai ter muito sucesso. E isso é garantido. Por quê? Porque nós já estamos fazendo, já testamos, já provamos e funciona. Mas você tem que comprar o curso, custa $500. Aí você pega $500, R$500, 500 euros, investe e compra o curso. Aí chega para você o material, tá lá em apostila, CD, não sei como. Aí você pega aquele curso, você acreditou que funciona, você pagou por ele. Só que você não usa, você não se coloca a estudar, você não se põe a aprender. Quer dizer, você não pratica a obra em aprender e colocar em prática o que o curso te ensina. Depois de um certo tempo, o curso está lá parado, seu dinheiro foi investido, você não fez nada. Aí a pergunta-chave é, o trabalho, o projeto que aquele curso está te oferecendo para fazer você um independente, funcionou? Não. Quer dizer, a fé que você investiu, que seria os $500 ou reais ou euros, foi um dinheiro jogado no lixo, porque você não pôs em prática a sua fé. Quer dizer, o dinheiro, ele serve para comprar o material, mas se você não pôs em prática aquele material em si, em todo sentido, quer dizer, foi aprendendo e trabalhando em cima do que ele te ensina, no final seu dinheiro foi uma perda de tempo, uma perda de capital, você pôs um dinheiro numa coisa que você não tocou. Isso é o mesmo no mundo espiritual. Não adianta eu encher a minha barriga de palavra, entender a palavra e não pôr em prática. É por isso que o Tiago ele fala aqui, mostra-me, como é que é? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É a mesma coisa, porque é um investimento que você não põe em prática. Então, a sua fé pode te salvar? Essa pergunta é até irônica, mas ela já tem resposta em si mesmo. Com certeza não.
porque a fé sem obra é morta. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, e aquecei-vos e fartai-vos, mesmo se a pessoa não tem nada, a pessoa está passando fome, a pessoa está passando frio, você sabe disso, você tem condição de ajudar, porque todos nós, meus irmãos, o mínimo a gente pode fazer. Às vezes você que está aqui ouvindo meu áudio, às vezes você é uma pessoa pobre atualmente, você não tem fartura, você está numa situação muito limitada. Mas alguém vem na sua casa, você vê que a pessoa precisa de comer, você não pode dar nem um pouquinho do feijão que você tem, dividir com ela? Será que você realmente não pode dar um agasalho? Você às vezes tem 3, 4 jaquetas no armário que você não pode pegar uma e dar? Pensa bem, a gente sempre tem algo para ajudar. Sempre, sempre. Tem sempre alguma coisa que podemos fazer. Se eu não posso fazer por mim mesmo, eu posso procurar alguém que possa me ajudar para que eu possa ajudar alguém. Alguma coisa a gente pode fazer junto. Olha só, eu aprendi uma coisa esses dias, porque Deus ele não me deixa na dúvida, Deus ele não deixa com que eu me acuse, eu chegue num ponto que eu me sinta em culpa. Todos nós... Tá? Vamos falar assim, porque todos nós passamos por isso. Todos nós temos uma dessas duas situações atuais na nossa vida. Ou você é uma pessoa que o pão não falta na tua mesa, quer dizer, você sempre tem a comida, a bebida, você sempre tem o teto, você tem o mínimo para sobreviver nessa terra, ou você tem fartura. Nas duas situações, imagina que aparece uma família. Então, você é casada, tá? Você é casada, você, seu marido, seus 2 filhos. Vamos pôr um exemplo bem básico, bem correto aqui para os irmãos no raciocínio. E na sua casa o pão não falta, quer dizer, às vezes você não tem carne todo dia, às vezes você não tem o iogurte para os seus filhos toda semana, às vezes te falta, mas você tem o pão, você tem a manteiga, você tem uma batata, você tem um ovo, você tem um pouco de feijão, você tem o arroz, você tem o macarrão, quer dizer, hoje eu não posso fazer arroz que o arroz acabou, mas eu tenho macarrão, eu posso fazer macarrão com feijão, hoje eu não tenho feijão, mas eu posso fazer aquela carne, hoje eu não tenho a carne, mas eu tenho a verdura e tenho o macarrão. Hoje eu não tenho biscoito, eu não tenho o doce, né? O bolo, mas eu tenho o pão. Então, eu vou me arranjar. Hoje eu não tenho nem o pão, nem o biscoito, nem o doce, mas eu tenho o fermento e a farinha. Então, eu posso ir lá e fazer alguma coisa? Quer dizer, todo dia a gente come. Não passa um dia que a gente está com a barriga totalmente vazia. O justo não perece, né? O Senhor, Ele tem nos provido. Eu, às vezes, tenho que pagar aluguel, estou chegando no limite... E eu vejo que não tem mais jeito, mas de repente Deus abre uma porta de trabalho e às vezes aquele trabalho não me paga que eu possa sair passear, tomar um sorvete todo final de semana, mas o dinheiro do aluguel tá lá todo mês e a casa tá lá. Eu tenho meu teto, eu não tô no meio da rua debaixo da ponte. Eu tenho feijão, eu tenho teto, eu tenho óleo e eu posso passar com isso. Então, essa é uma situação. A outra situação já é a fartura. Como eu estava falando, passou o caminhão aqui na Itália, passa o caminhãozinho de venda todo dia. E é uma gritaria. Como eu estava falando, a outra situação é a fartura. O que é a fartura? Quando você abre a geladeira, ela está sempre abarrotada de coisa. Todo dia você pode comer carne, mas não é um pedacinho, uma coxinha de frango para cada um. Você pode cozinhar 2, 3 coxas de frango para pôr num prato. Se você quiser ter 2, né? Coxa de frango já é maiorzinha. Você pode cozinhar e colocar 2 coxas de frango no prato na hora do meio-dia. À noite você pode fazer um arrozinho com ovo frito, você pode fazer um macarrão com a carne moída. Se você quiser fritar uma linguiça, você pode fazer uma linguiça. Você tem sempre carne, a carne nunca acaba. E você compra e está sempre cheio. Está chegando quase na metade, você já tem condição de correr lá e comprar mais. Quer dizer, você está sempre repondo. Você pode escolher o que você come. Você quer comer linguiça, quer comer carne cozida, quer comer frango. E não é um pedacinho no prato justo para enfeitar, mas é tanto. Você tem tanta batata para você fazer batata frita, você tem arroz, você tem fartura. E essa fartura te leva até a liberdade de você convidar a parente para vir comer na sua casa. Hoje eu quero fazer um almoço, vou chamar a minha irmã.
Ela tem 2 filhos, tem um marido, mas eu posso fazer aquele pirex cheio de frango no forno, né? Aquele pirex bem alto, cheio de coxa de frango, que todo mundo pode comer 2, 3 coxas de frango, pode comer arroz o quanto quiser, pode comer o legume, a salada, quanto quiser, né? E eu vou fazer eles comerem, eu vou fazer uma bela sobremesa, vai acabar tudo, mas a minha geladeira continua cheia. E eu ainda tenho dinheiro no bolso, que se precisar posso ir lá e comprar mais na hora que precisar. Nunca vi aquela vasilhinha do açúcar ficar pela metade, né? Mal acaba, eu já tô com outro saquinho de açúcar pondo lá, repondo tudo. Nunca atrasou uma conta de luz, nunca atrasou uma conta de água. Eu tenho uma estabilidade, a casa é própria. Isso é fartura. Então, o que acontece? A gente aprende. Quando você tem o necessário, que é o que está acontecendo com a maioria de nós, tem irmãos que às vezes você vê, ele tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem um trabalho, e aí você fala, essa pessoa é rica, olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem. Às vezes está pagando a financeira, né, do carro, está pagando todo mês lá o carro, está pagando. Às vezes a casa é bonita, mas ele terminou de trabalhar durante tantos anos para construir aquela casa e ele ainda talvez está pagando os últimos cheques do depósito de material de construção. O que eu sei? Ele tem todos os móveis, está tudo certinho, está tudo pago. Ali ele tem que trabalhar para chegar no final do mês, pagar a luz, pagar a água, pagar o telefone, se for o caso, pagar os impostos. E aí chega no final do mês, aquela pessoa, né, ela chega sem dinheiro no bolso. Isso já aconteceu com você? Você trabalhou o mês inteiro, chegou no final do mês, você recebeu o seu salário. Você tirou da luz, tirou da água, tirou do supermercado, dentro do que pode. Você vai fazer compra, só que você tem um limite, você tem um budget, você tem um limite. Eu posso gastar até tanto, mais do que isso não. Então, em vez de eu comprar 4 pacotes de açúcar, eu compro só 2 para passar o mês, né? Justo para passar o mês, sem desperdício. Em vez de eu comprar 10 coxas de frango, eu vou comprar 5. Quer dizer, em vez de comer 2 coxas, eu vou comer 1, mas nem todo dia, eu como um dia sim, um dia não, eu como a carne, né? Então, você vai se regulando e chega no final, você pagou tudo, você comprou o que precisava. Aí você vai, bota a mão no bolso para caçar um dinheiro que você não acha nem uma nota de 10 reais. Talvez você tenha aquela de 5 que você guarda na carteira e fala, isso aqui é para emergência. Você tem um carro bonito, você tem um carro até bonito, carro mais novinho, mas o tanque nunca está totalmente cheio. Ele está sempre para baixo da metade. Então, está sempre ali. Você vai pondo, não sei quanto é a gasolina do Brasil, né? Mas eu sei que aqui na Europa, na Itália, 10 euros eu consigo colocar 10 litros, 9 litros de gasolina, 8 litros mais ou menos, né? E aquilo ali você toca semana, toca até 2 semanas. Aí começa a baixar de novo, você corre lá e bota mais 10, né? Eu não sei quanto que tá no Brasil, mas aqui na Europa com 10 euros eu coloco mais ou menos 8 litros, 7 a 8 litros de diesel, né? De gasolina, abasteço o carro. E dá para tocar uma semana, 2, assim, caminhando espaços curtos, né? Mas não fiquei na mão. Então, isso não é fartura. Isso não é fartura. Eu vou tomar meu banho, mas eu tomo aquele banho de 2 minutos, 3 minutos, o justo tempo de ensaboar o corpo, enxaguar. Nesse meio tempo eu já taquei o shampoo na cabeça, ou o shampoo tá ali de molho, o cabelo tá meio de molho, enquanto tá de molho eu já dou uma ensaboada no corpo. Depois eu vou com tudo, jogo a água por baixo, pego o bálsamo, jogo aquele bálsamo justo para alisar o cabelo um bocado, enxago. Contei mais ou menos 4 minutos máximo debaixo do chuveiro. Porque senão a conta de luz vem alta, a conta de água vem alta, ou no meu caso aqui o gás está acabando, então o Senhor vai ajudando. Quer dizer, isso aqui não é fartura, isso é viver o dia. Você vai vivendo um dia de cada vez. Hoje eu vou fazer o último pedaço de frango, amanhã Deus vai prover. Se eu puder eu compro mais 5 euros de carne, 5 reais de carne, sei lá, né? Então, o que acontece? Você percebe nessa situação, tá? Principalmente se você tem família, você tem sogro, você tem cunhados, né? E normalmente quem tem família, vira e mexe, eles estão querendo vir comer na sua casa. Existe isso com todo mundo, não tem jeito, a gente não tem como escapar. Tem sempre esse burburinho, essa conversa de que eles têm que vir comer na tua casa.
Aí como é que você fica? Você fica apertado, porque às vezes a sogra vira e mexe, ela te chama, vem almoçar domingo, vem almoçar domingo, vem almoçar domingo. E você vira e mexe e vai. Só que chega um tempo que você nem vai muito, porque você fica assim, poxa, eu vou, mas ela na minha casa eu não posso chamar, porque eu não tenho. Porque se eu fizer aquele almoço de domingo, vai faltar para meus filhos. Então você começa a se regular, você vai tentando, e aí quando chama, você arruma um jeito de cozinhar alguma coisa que rende, que é boa. Por exemplo, a famosa lasanha, né? O prato mais econômico que eu conheço, pelo menos aqui na Itália eu consigo fazer ele bem econômico e ao mesmo tempo que parece um prato chique e farto, porque você compra um pouco de carne moída, você compra um pouco de mussarela, pelo menos eu já conheço e já consigo fazer a minha lasanha, um pouco de carne, tipo 1 quilinho, 2 máximo de carne moída, né? Compra um pedaço de mussarela, que com uns 10 euros eu consigo comprar isso tudo aqui. A pasta da lasanha, a massa de tomate e, se possível, o creme de leite. Se possível, o creme de leite, justo para dar aquele gosto mais forte, mais chique, mais, como se diz, né, mais sofisticado ao prato. E aí o resto é cebola, é alho, se dá, bota um ovo cozido. Então você se arranja ali, taca aquele troço no forno, sai aquela lasanha que parece um prato chique, né? Aí só para completar, às vezes você bota uma salada, compra um alface, um tomate, uma cebola, mistura tudo. Ok, você já tem um almoço que já é decente para você, pelo menos aqui na Itália, tá bom? Eu sei que no Brasil a coisa é diferente, você tem que ter o arroz, você tem que ter o feijão, você tem que ter a carne, mas ainda assim no Brasil, só de você oferecer uma lasanha já quebra o gelo, o povo, é uma lasanha, a gente está comendo, né? Já também, a lasanha salva, se você precisa fazer almoço ou janta para alguém de fora, faz lasanha que você vai sempre no correto, você não fica nunca mal. E é um prato econômico que dá para a gente arranjar bastante. Então, o que acontece? Você vive nessa situação entre a cruz e a espada, ferro e fogo, né? Você tem que tentar contentar pessoas, você tem que tentar tratar bem todo mundo, você não pode tratar mal sua própria família, vocês não podem entrar num processo de desnutrição, você não pode tirar da boca do filho para dar para o estranho. Então você tem que viver rebolando, desculpa a expressão, mas é isso que acontece, né? Tem que manter o dinheiro para chegar ao final do mês, tá com dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para manter o ritmo ou pagar o aluguel. Ou então é o caso da fartura, que a pessoa ela tem dinheiro, não falta, ela pode fazer o que ela quiser, que ela tá sempre, né? Isso é fartura. E tem gente que tem fartura, mas a maioria tá na situação vivendo um dia de cada vez. Porque o mundo, meus irmãos, ele tá caminhando para dificultar a vida das pessoas. Principalmente porque muita gente melhorou muito de condição de vida nos últimos anos. Hoje todo mundo tem telefone, todo mundo tem televisão de plasma. Até então era televisão a cores, hoje já não é mais o discurso da TV a cores, é televisão de plasma, né? Hoje todo mundo tem um micro-ondas, tem um forno, tem uma geladeira boa, todo mundo tem um tanquinho, uma máquina de lavar, um frio. Quer dizer, os bens básicos, os eletrodomésticos básicos, hoje a maioria das pessoas tem um carro, mesmo que seja um carro de segunda mão, mas já tem um carrinho para andar, nem que seja o carro só para usar domingo, mas tem. Quer dizer, de um modo geral, a maioria das pessoas estão numa condição melhor do que foi em uma época. Mas o mundo está fazendo de tudo para complicar. Quer dizer, todo mundo quer ter mais, está endividando, as contas estão aumentando, o salário está baixando e o povo está ficando meio desnorteado. Então é onde a gente vive um dia de cada vez. Eu falo isso porque aqui na Itália nós estamos assim. A gente está nessa condição. Eu não tenho fartura na minha casa. Eu vou ser sincera, nesses 11 anos, eu não me lembro de ter tido fartura. Eu posso ter passado uma semana de fartura, eu posso ter tido 2, 3 dias de certa fartura, mas como a gente sabe que é uma coisa que hoje tem, amanhã não tem estabilidade, a gente tenta controlar para não desperdiçar. Mas isso é uma coisa boa, meus irmãos, porque você viver o dia de cada vez te ensina a dar valor ao que você tem, a dar valor à vida, a dar valor ao dinheiro, a dar valor ao trabalho e aprender a ser simples. Você aprende a ser simples, os seus filhos crescem simples, porque se você tem muito, você tem um risco muito grande na mão de perder o controle e a fartura ser o seu vilão que vai te matar, porque você começa a esbanjar, jogar fora e você esquece dos outros. Quer dizer, é uma faca dupla, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque é fácil, quando você tem fartura, ajudar as pessoas.
Você tem fartura, você pode comprar cesta básica, você pode chamar quem você quiser para comer na sua casa, você pode levar roupa de doação para quem você quiser, você tem fartura, é fácil. Então você dá aquilo que você tem tanto, você dá a ponto de desperdiçar. Mas quando você tem o suficiente para passar o dia e olhar, você tirar daquilo e dividir já se torna mais difícil. E aí a gente vê isso como uma obra de fé. É o caso da viúva, que deu a última moeda que ela tinha. Jesus falou, né? Os fariseus lá, o povo rico, estava dando tudo que eles davam muito, porque estava cheio, era fartura. Aí vem aquela viúva, ela tinha só uma moeda. E ela deu o seu melhor, e aquilo agradou a Deus. Aquilo subiu como perfume de aroma agradável para Deus. Então, isso é prova de fé. Ela deu porque ela cria no Deus dela, ela cria em Deus. E ela pôs aquela moeda por uma expressão de amor. Deus, eu te amo tanto que eu te dou o meu tudo. Então, se eu vou ficar sem daqui a pouco, se eu vou passar fome, se eu vou passar dificuldade, não me importa. Me importa que eu estou agradando o Senhor. Então, quando a obra na vida do cristão, ela é uma oferta de amor constante, aí ela passa a agradar o coração de Deus. Porque se eu amo a Deus e eu ofereço o meu melhor, é porque eu creio nele. É porque eu creio nele. Ninguém para fazer nada espiritualmente, no mundo espiritual para Deus, se não ama. É muito fácil um pastor subir num púlpito de uma igreja, pegar o microfone e pregar o evangelho da prosperidade, porque está enchendo o bolso de dinheiro. Então ele não faz por amor a Deus, ele não faz por oferta a Deus, ele não faz porque ele crê em Deus, mas ele faz porque ele tem uma meta para bater no final do mês, ele precisa ganhar dinheiro. Ele precisa atrair membros, ele precisa enriquecer. Então a fé dele já é diversa. Ele crê no Deus do dinheiro, em Mamon, mas não no Deus verdadeiro. E aí você vê a consequência dos frutos que vêm. São pessoas avarentas, né? Avareza é quem é apegado ao dinheiro. O avarro, não sei como é que fala em português, mas o avarento, ele é a pessoa apegada ao dinheiro. Entendeu? Então ele faz por causa do dinheiro, não mais por causa de Deus. Se ele dedica o seu tempo, ele não dedica para Deus, ele dedica porque ele quer ser reconhecido. É onde você vê muita gente que quer se mostrar. Gente que fala bonito, gente que se expressa bem, e quando chega numa hora ele vê que ele fala tão bem, que ele expressa tão bonito, que então ele inventa fazer curso e vender curso pela internet ou ao vivo, porque ele quer ser convidado às igrejas, você tem que pagar o avião, o hotel 5 estrelas, pagar o cachezinho dele, porque ele fala tão bonito, e ele quer ser reconhecido, ele quer poder, ele quer ser visto. Então ele já não faz mais para Deus, ele faz para o seu ego. Olha como é que as coisas vão tomando forma, dependendo daquilo que você tem, ou do que você é e do que você realmente crê. Qual é a sua fonte de amor verdadeiro? E por causa dessa fonte, o que você está fazendo? Mas continuando a leitura aqui, ele continua, né? Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Quer dizer, alguém vai falar para você, isso é o que a gente mais escuta, né? Aí eu acredito em Deus. Todo mundo fala. Se você sair na rua e perguntar, você crê em Deus? Todo mundo vai falar, sim, eu creio. Creio tanto em Deus. Deus é meu tudo. Mas aí você vai tentar entender qual é a obra que essa pessoa faz. Não tem nenhuma. O que a maioria faz. Ninguém faz nada. E aí é o que ele fala. Então mostra a sua fé sem essas suas obras, que eu te mostrarei as minhas obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Deu para entender, meus irmãos? Tem gente que fala que tem fé, mas não tem obra. Mas eu com as minhas obras provarei para você o tamanho da minha fé. Porque são obras que são frutos da fé. É porque eu creio tanto que eu só quero saber de contribuir. Olha só. Um exemplo que eu vejo muito aqui, eu vou falar isso muito mais pro lado das mulheres, né? Que a gente está mais diante dessa realidade. Às vezes você vai fazer uma visita, você vai na casa de alguém e alguém fala para você ali, fica aqui e almoça comigo. Aproveita e vem almoçar comigo. Aí você vira para tá bom, eu vou almoçar com você. Você senta na mesa e almoça com aquela pessoa e todo mundo come. Terminou de almoçar, o que acontece?
A pessoa que te convidou, ela começa a recolher os pratos para limpar a cozinha, né? Para não deixar bagunça, ela começa a dar uma ajeitada. A pergunta é, o que você faz? Você fica sentada ou você se sente incomodada e você é impelida a levantar para ajudar? Porque você fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir, porque ela fez uma comida tão gostosa, ela teve uma boa vontade de me convidar, eu não posso ficar aqui sentada, eu tenho que ajudar ela. Mas eu não quero ajudar porque ela precisa, porque essa cozinha ela arruma todo dia, para ela não faz diferença um prato a mais, um prato a menos. Mas eu preciso ser grata a ela. Eu preciso ser grata a ela, eu me sinto na necessidade de agradecer o que ela fez por mim, o gesto que ela fez por mim. Então eu vou ajudar ela a arrumar a cozinha, eu vou fazer do meu melhor modo. Se puder eu faço tudo e ela fica sentada, porque ela merece. Isso é gratidão. Assim nós temos que ser com Deus. Não que nós temos que ser, porque Deus ele não obriga ninguém a nada, não é uma obrigação, Deus te dá a salvação, então você tem que trabalhar para Deus. Mas esse é o sentimento genuíno de quem realmente serve a Deus, ama a Deus, tem fé, acredita que Ele existe, faz para com Ele. É o mesmo sentimento. Poxa, a amiga me falou, fica aqui e almoça comigo. Preparou uma comida tão gostosa, tão boa, deu o melhor que ela podia. Como gratidão, eu me sinto impelida, empurrada, né, e intuída a querer ajudar ela, para mostrar para ela que eu a sou grata, porque, quer dizer, eu quero estar tão junto de você, e eu lavando esse prato, eu ajudando a recolher a mesa, eu quero mostrar para você do meu coração o tanto que eu estou satisfeito, o tanto que eu estou alegre, porque você me convidou para almoçar. Então Deus me dá a salvação através de Jesus Cristo na cruz, eu então quero participar da obra porque eu me sinto grata a Deus. Deus, obrigado, o Senhor me ajudou tanto e assim como o Senhor me ajudou, o Senhor está ajudando a outros e eu posso ser canal de bênção para ajudar também, eu quero participar. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar de mão abanando, mas eu quero botar a mão na obra por amor. Do mesmo jeito que o Senhor trabalhou na minha vida e me resgatou da onde eu estava, eu quero também ver outros alcançando o que eu estou alcançando. Então é gratidão. A verdadeira obra, meu irmão, a verdadeira obra, minha irmã, ela sai espontaneamente por gratidão. Quer dizer, você não sabe o que poder fazer para agradar a Deus. Então você começa fazendo obras. Tudo que você faz para Deus são obras. Mas você não faz porque eu sou obrigado. Deus me deu, eu vou retribuir a Deus. Porque nós não vamos poder pagar nunca a Deus o que Ele fez por nós. Por mais que você seja santo, por mais que você ande e caminhe com Deus, nada disso pode pagar o que Ele fez por nós e fará por toda a eternidade. O sentimento que Ele tem por nós não vamos conseguir ter por Ele eu acredito que no mesmo nível, porque Ele é Ele. Deus é Deus. Mas ainda assim, a gente vai poder expressar todo o nosso amor com todo o nosso ser a Ele. Gratidão, meus irmãos. A palavra é muito simples, gratidão. Por gratidão a gente quer ajudar, a gente quer participar, a gente quer fazer alguma coisa. A gente se sente impelido, empurrado pelo nosso próprio coração, quer dizer, provas de amor. A obra do cristão verdadeiro são provas de amor a Deus. É como se você escrevesse cartas de amor para Deus todos os dias através das suas obras. Você não vai sentar e escrever num papel e entregar no correio, mas com o seu praticar de vida, você vai se expressando a Deus em declarações de amor. Você deu um copo d'água para aquele que estava sedento, você deu porque você o amou, você se sentiu muito pela situação da pessoa, mas você fica alegre porque você sabe que trazendo alegria àquela pessoa necessitada, você também está agradando a Deus. Quer dizer, então você que eu estou ajudando é o meio de eu tocar o coração de Deus. Mas a coisa é tão profunda que Deus ele faz você amar o necessitado. Quer dizer, você não faz por interesse. Eu vou ajudar essa pessoa, mas não me interessa se essa pessoa depois vai viver ou vai morrer. Mas eu vou ajudar ela porque eu quero tocar o coração de Deus. Não funciona assim. Mas eu vou ajudar essa pessoa porque eu quero tocar o coração de Deus. Esse é o meu objetivo principal. Mas ajudando essa pessoa, eu também quero o bem dela. Porque eu sei que assim como eu, é uma criatura de Deus. É mais um futuro morador do céu. Ou não sei. Talvez vai ficar a vida inteira no inferno. Mas eu preciso fazer o bem porque Deus me criou assim. É o mínimo que eu posso fazer. É dar frutos e frutos de bem, do bem para Deus. A minha vida para agradar o coração de Deus, ela tem que ser 100% produtiva em bem.
Eu tenho que sempre fazer o bem, todo o tempo possível. E tem que fluir de mim, tem que ser natural. Isso tem que ser o meu normal. O meu normal tem que ser bom, porque eu fui feito imagem e semelhança de Deus. E eu sou nova criatura, que é o batismo. É o selo de Deus. Então é mais do que natural que eu seja uma boa pessoa para com todos, para com Deus, para comigo. Então o que eu posso fazer para servir? Eu preciso fazer algo. Porque se eu não fizer, eu me sinto vazio, eu me sinto inútil. E Deus, Ele me deu tanto, Ele fez tanto por mim e eu amo tanto que eu não posso ser inútil. Dá para entender mais ou menos o que eu quero falar aí sobre a fé, sobre as obras, sobre a salvação? Mas vamos continuar. Queres, pois, ficar... vamos continuar. E ele fala aqui, né? Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé. Sem obras, porém. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem. Faz bem. Quer dizer, você crê que Deus é um só? Sim. Mas até os demônios creem. E quais são as obras, meus irmãos, que os demônios têm feito para agradar a Deus? Zero. Nenhuma. Nenhuma. Eles estão fazendo de tudo para atrapalhar, para arrebentar, para matar, roubar e destruir. Mas eles creem em Deus. Eles creem no sentido, eu sei que Ele existe mesmo. Eu vi Ele. Mas eles não expressam nenhum amor, porque eles não estão nem aí para a vontade de Deus, para a existência de Deus, para o ser de Deus, para o sofrimento no coração de Deus, ao ver o mal que está acontecendo com as pessoas. Então, só dizer que crê por crer, ou até crê mesmo, mas não faz nada, você é um que não está nem aí. Olha o egoísmo entrando no coração da pessoa. Queres, pois, ficar certo. O homem insensato, que significa o homem sem bom senso, sem senso de responsabilidade, sem noção, né? Insensato, sem bom senso. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, ó homem sem senso, né? De que a fé sem obras é inoperante? A fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Abraão, meus irmãos, quando Deus pediu Isaque para ele levou o filho para aquele monte, fez o altar, pegou a faca, e ele estava literalmente, quando ele levanta a faca no ar, ele não pensou duas vezes não, meus irmãos, ele ia matar Isaque. Ele ia enfiar aquele punhal no coração do filho, com muita dor no peito, mas ele ia fazer. Porque ele acreditava que Deus era poderoso, inclusive, se possível e necessário, ressuscitar o filho. Mas ainda que Deus não ressuscitasse, Deus, ele era Deus. Ele cria em Deus, basta. Ele é Deus. E ainda que ele me mande tirar o que eu mais amo, ele vai ser sempre Deus e ele me ama e eu o amo mais do que tudo. Então, por mais que eu amo meu filho, eu não amo ele mais do que eu amo a Deus. E eu provo isso para Deus obedecendo. Isso foi fé. E ele agiu com a obra. A obra dele foi crer em Deus e querer matar o filho mesmo. Se quer que eu mato? Então é teu. Não pensou duas vezes. Inclusive, se você ler a Bíblia, você vê que ele não pensa duas vezes. Ele não lamenta. Ele apenas faz. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, colocado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Porque você, tendo fé genuína, e praticando boas obras para agradar a Deus, você passa também a ser amiga ou amigo de Deus, porque você se aproxima dele. Você passa a viver seus interesses baseados no interesse dele. Então você se importa, você se aproxima, você busca, você quer. E ele se vem até você, ele se aproxima de você e você passa a ser chamada amiga de Deus. E você começa a ter uma liberdade tão grande com as coisas de Deus, porque você fala de algo que está no íntimo do teu coração. Para você, não é um tabu falar certas coisas, porque você é amigo de Deus.
Você se aproximou, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo e você está colocando em prática a palavra e você realmente ama fazer aquilo para Deus. Para você é um prazer fazer as obras. Então Deus se aproxima de você e você passa também a ser chamada amiga de Deus. Creia, é possível. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Uma pessoa é justificada, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Aí você fala, e a salvação então, Ana Paula? Onde é que está a graça de Deus em tudo isso? Você está falando que então sem obra eu não sou salvo? Não, eu não estou falando que você sem obras não é salvo. Mas é automático, eu estou querendo dizer para você que é automático de uma pessoa que realmente crê em Deus servir a Ele. Gente, tem irmãos e irmãs que não tem vídeo no YouTube, não prega na igreja, tem gente que nem na igreja vai porque não tem gente que não ajuda na igreja a limpar o chão, tem gente que não faz visita, tem tanta coisa, não faz nada, mas tá lá, se você for na casa dela, abrir a Bíblia dessa pessoa, ela tem um papelzinho com uma lista de nomes. E todo dia ela bota o joelho no chão e ora por aqueles nomes, com tanto amor, pedindo a Deus salvação daquelas almas. Isso é obra. É obra. Normalmente a obra genuína, ela é espelhada em intercessão. Você começa a orar mais. E o segundo fruto de obras na vida de um cristão genuíno é o ide. De um modo ou de outro ele vai. Então essas duas coisas caminham juntas num cristão genuíno. Ele ora mais e ele ide, ele faz o ide. Ele não perde uma só oportunidade de falar do Senhor. Toda vez que ele tem essa oportunidade, ele fala do Senhor. E ele está sempre em oração. Ele se dispõe, ele sente vontade de ajudar em oração. Nossa, aquela pessoa está passando problema, está desempregada, não sei o quê. Eu não posso ajudar ela com nada, mas a minha oração vai estar lá. Normalmente são pessoas que querem escutar o próximo, que está passando por um problema. Eu estou aqui para te escutar. O que você quer fazer? Quer desabafar? Fala comigo. São obras, amados. São obras. Não sei o que eu... Olha, eu tenho um menino de 6, 7... Olha, desculpa, eu erro a idade do meu filho. Porque ele é miudinho, pequenininho. Então, para mim, ele tem sempre 6 anos. Mas o meu filho tem 8 anos já. E ele é o tipo de menino que vem para mim sempre. Mamãe, coisa posso fare per aiutarti? Coisa posso fare? Coisa fácil. Ele usa muito essa expressão. Coisa fácil. Quer dizer, o que eu faço? O que eu faço? Posso te ajudar a cozinhar? Posso limpar a porta do armário? O que eu posso fazer? Ele tenta fazer de tudo, meus irmãos, para estar sempre pertinho de mim e me ajudar. Ele tem sempre essa preocupação. Ele não pode fazer muito, porque ele é pequenininho, ele ainda é fraco, ele ainda tem, né? E eu, como mãe, quero proteger, tenho medo dele se machucar ou acabar fazendo alguma coisa errada e tal. Então a gente tenta levando assim, eu mesma faço tudo. Mas olha só, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 8 e tenho um de 10. 8 não, 7, desculpa. O meu marido, é porque ele faz 8 agora no mês de março. Então, 7 e 10 anos, eles se passam 3 anos, tá bom? Então, o menor tá sempre me rodeando. Mamãe, coisa fácil. Mama, coisa fácil. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E assim, ele almoça, termina de almoçar, ele corre lá e lava os dentinhos. E lava mesmo, fica lá, lava. Chega em casa, quer tomar banho. Nunca gosta de sujeira, ele está sempre procurando estar limpinho. Quer aprender quando ele vai no banheiro, quer aprender a se limpar sozinho. Eu ainda não deixo porque ele não sabe, né? E a gente tem que tomar cuidado com a higiene para a criança não adoecer. Mas ele está sempre querendo aprender, ele quer sempre fazer o melhor que pode, ele quer sempre participar, ele se importa, tá? Está sempre se aproximando, ele se aproxima muito, se é de mim que do pai, mas mais de mim. E eu vejo isso genuíno no coração dele. Esse é o filho mais novo. Meu filho mais velho é todo o contrário. Termina de almoçar, se eu não falo para ele ir lá escovar os dentes, ele não vai. Ou se vai de qualquer jeito. Inclusive ontem, eu tive que examinar os dentes dele, encontrei os dentes mal lavados, tive que lavar tudo eu, e eu que estou lavando de novo o dente dele que tem 10 anos. Tem que escovar os dentes dele porque ele não faz bem. Não se importa. Se ele está com a boca suja, ele usa aparelho
Às vezes ele acabou de comer, né? Normalmente eu tinha que correr lá e lavar. O que que é fazer? Tá com o aparelho com a boca suja. Se eu não tô de cima do maior, ele não tá nem aí. Raramente ele se aproxima e fala, mamãe, o que que eu posso fazer para te ajudar? Raramente, não vou dizer que nunca acontece. De vez em quando vem, mas é raro. Porque ele chega em casa e quer brincar. Quer brincar, quer brincar, quer brincar. E tem um mundinho todo dele. Não preocupa em arrumar a caminha dele. De vez em quando arruma de qualquer jeito. Já o pequenininho, tem vezes que ele pega a crise todo dia de manhã, ele deixa a cama toda arrumadinha. Arruma melhor do que eu. Então eu vejo a diferença. Um filho vem a mim, quer ser disponível, quer sempre fazer alguma coisa, e o outro não tá nem aí. Eu, como mãe, amo mais o que ajuda ou amo mais o que não ajuda? Eu amo os dois igualmente, eu me importo com os dois igualmente, eu me preocupo com os dois igualmente. Mas eu não posso ser hipócrita, eu me aproximo mais do mais novo. Eu tenho um relacionamento de maior amizade com meu filho mais novo, porque ele se aproxima mais de mim. Ele realmente quer estar mais perto de mim. A ponto que tem hora que eu largo tudo, pego ele no colo, abraço, beijo ele. Tô com ele mais agarrado. Porque ele está sempre mais perto de mim. Ele se aproxima, ele procura. E ele não vem para encher o saco, igual esses meninos que querem ficar no colo. Mamãe, me pega no colo. Mamãe. Não, não, não. Ele veio querendo ser útil. Mamãe, eu sou um tuquinho de gente, mas eu quero ser útil. Isso não pode cativar meu coração? Isso não pode fazer com que eu tenha mais vontade de estar mais na companhia dele? Porque toda vez que vai perto do maiorzinho, né? Ele tá nem aí. Ele só quer julgar, só quer ir na estrada dele, não tá nem... É como se ele passasse por cima de tudo. Aqui na Itália a gente usa uma expressão chamada se ne frega. Quer dizer, não tá nem aí. Ele é literalmente um que não tá nem aí. Não se importa se eu tô com dor, se eu tô sem dor, entendeu? Mas o pequenininho vira e mexe, vira e mexe, vira e mexe. Todo dia ele tá arrumando um jeito de me rodear. E é de sincero coração. O grande também é de sincero coração. A ponto que quando chegar à noite, se eu comento alguma coisa, ele fica muito triste. Ontem mesmo ele foi fazer uma coisa que ele sabe que eu não deixo, que eu não gosto, que é jogar bola dentro de casa, bolinha de ping-pong. Pegou uma e começou a brincar com a bolinha de ping-pong dentro de casa. Eu moro num apartamento. E quebrou um vaso que eu comprei há uns 10 anos atrás. E o vaso estava impecável, quebrou o vaso. Meu marido colou o vaso, mas não é mais a mesma coisa. E aí, daquele jeito, ficou aquela coisa arranjada à noite. À noite, eu cito na oração, porque o pequenininho fala, mamãe, o que eu fiz de errado hoje? Porque às vezes ele não lembra, né? O que eu fiz de errado hoje? Para pedir perdão a Deus. Porque eu ensinei os dois a pedir perdão quando vai dormir pelos seus pecados. A gente nunca deve dormir com a mão suja, né? A gente tem que pedir a Deus perdão. Porque se o Senhor nos levar enquanto dormimos, se a pessoa morre, se o arrebatamento vem, é claro que criança é inocente, não faz diferença, mas se eu ensino ela agora, eu sei que lá na frente ela vai pôr em prática aquilo. Então é lição de vida. Então, pequenininho, mamãe, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu não lembrei nada. Falei, bom, Alessandro, eu não lembro nada. Está tudo bem. Aí, o grande... Aí ontem, por acidente, porque como eu não vi, os dois estavam brincando juntos, eu falei, você quebrou o vaso da mamãe. Estava jogando com a bolinha com o Gabriel e quebrou o vaso. Ele falou, não, mamãe, foi o avô, estava lá com o Gabriel, nem estava lá por perto, eu estava com o papai. Eu falei, você não estava não? Então foi Gabriel que quebrou o vaso. E o Gabriel não me pediu, mamãe, me ensina, o que eu tenho que pedir perdão? Não lembrou, não pediu perdão, não falou nada. E foi aonde eu citei isso. Só que eu observei, quando eu falei isso, o Gabriel, que é o maior, né? Não tinha pedido perdão, não tinha falado nada. Ele baixou o olhinho muito triste. E eu vi a tristeza sincera no coração dele. Ele realmente estava triste. Então, assim, ali eu como mãe não fiz nada. Fiquei dura, porque ele precisa aprender a importância de pedir perdão, de reconhecer. Isso é importante. A gente como pai é duro com o filho, porque a gente quer que aquele filho entenda as coisas. E assim Deus é conosco. Mas não é que Deus gosta mais de um filho do que do outro, que Deus ama mais um do que o outro. Mas Deus, ele se aproxima mais daquele que se aproxima mais dele. Ele é o pai. Eu, na minha casa, eu vejo esse reflexo de como Deus lida com os homens. É assim, meus irmãos. O filho grande, todo dia trauletada. Pá. Não que eu bata nele todo dia, mas todo dia eu tô chamando a atenção dele por alguma coisa.
Ora chama atenção de modo mais pesado, ora chama atenção de modo mais light, mas todo dia tem uma coisa para eu chamar atenção. Ai, Gabriel, vem lavar o dente, lavou o dente direito, fez isso direito, deu a descarga no banheiro quando você foi, estou sempre cobrando. O pequeno eu não cobro nada, porque eu não tenho o que cobrar. Não tem nada. Pra você ter uma ideia, ele vai no banheiro, menino de 7 anos, ele vai no banheiro, eu é que limpo ele não suja a mão. Ele levanta, dá a descarga, vai no banheiro e lava a mão. Eu nunca falei pra ele, eu falei 1 ou 2 vezes, ó, depois que a gente vai no banheiro, sempre fazer o que faz, depois a gente lava a mão com sabão. Meus irmãos, nunca mais precisei pedir ele vai sozinho. Ele se importa, ele preocupa, eu preciso lavar a mão. Ele pensa, e ele ainda é inocente, mas ele tem mais consciência. O grande, não. O grande não, meus irmãos. O grande não lava. Se eu não cobro dele, ele não faz. Ah, já lavei, quando eu fiz o bidê, já lavei. E a gente vai tentando arranjar. É um relacionamento muito mais difícil. E isso acontece no espiritual. Os filhos que se aproximam mais do pai, querendo ou não, eles têm mais amizade, mais intimidade, a coisa vai mais de acordo. Mas os filhos que estão mais longe do pai e vão fazendo as coisas de qualquer jeito, não que Deus os ame menos, mas fica mais difícil ter um relacionamento, fica mais difícil andar de acordo. Isso acontece com nós que somos pais. Se você às vezes está vivendo isso, não pense, eu amo mais um filho do que o outro, que a gente ama igual. A gente preocupa. Só que o relacionamento se torna mais difícil, mais duro, mais tenso, porque você está sempre tendo que cobrar. Tem vezes, tem semanas que eu quebro tão o pau com meu filho maior, que é tanta briga, acaba virando briga mesmo, não vou ser hipócrita aqui. A gente acaba entrando a nível de eu brigar, eu xingar. Tem vezes que eu chego no final da semana que eu tô tão desgastada com meu filho mais velho. Eu tô cansada, a ponto que eu não consigo mais escutar a minha própria voz. Eu tô tão triste, desgastada, estressada, que eu fico, a zero. Eu perco a minha força. Porque chega num ponto que é luta. Já o pequenininho, a gente esquece. Qual foi a última vez que eu gritei com o menino menor? Qual foi a vez que eu briguei? Qual foi a última vez que eu xinguei ele? Porque procura, tá de acordo. Então, querendo ou não, a gente tende a se inclinar mais, a se aproximar mais. Você quer estar mais na companhia. Infelizmente, isso acontece, meus irmãos. E nós não precisamos nos culpar quando é assim. É claro que a gente, como pai, como mãe, a gente tem que, às vezes eu até contra a minha vontade, não vou ser mentirosa aqui, até contra a minha vontade, às vezes eu tô meio chateada com o filho mais velho. Ele me faz até chorar. Às vezes eu tô mais chateada com ele, mas ainda assim, mesmo naquela situação dura, eu me aproximo dele. Quantas vezes? Ufa! Com raiva, chateada, porque eu não sou inocente, eu não estou na idade da inocência mais. Eu grito com ele, passou 5 minutos, ele está todo meloso, o grande, ele está todo meloso comigo, apesar de tudo. Ele ri para mim, ele é amoroso, ele não guarda raiva, mas eu, como pessoa que não sou mais inocente, eu fico com aquele troço na cabeça às vezes. Eu não acalmo de uma vez só, eu fico com aquilo ali, eu fico quase que com raiva dele, daquilo que ele praticou. E é onde eu preciso parar e falar, peraí, meu Deus, ele é uma criança. E se eu chamar ele, ele já vem correndo, rindo para mim. Nem lembro por que eu fiquei com raiva dele, brigando com ele. Então eu preciso retribuir ele também nesse sentimento de tá bom, tá tudo bem, tá ok. Né? Vou rir para você, vou sorrir, vou olhar nos teus olhos. São situações que a gente tem que ter muito controle. É difícil, mas a gente precisa entender tanta coisa. E a gente precisa pedir a força a Deus. E assim Deus trabalha conosco, meus irmãos. Deus, ele ama o pecador, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o ser humano, a ponto que ele deu o filho dele na cruz. Mas a pergunta é, você quanto quer ser amigo de Deus? Quanto você está disponível a se aproximar dele, a servir para ser amigo dele? E isso reflete nas nossas obras. Então, junta tanta coisa, No final, uma coisa está ligada na outra. Nós não somos salvos pelas obras. Isso não. Porque muito filho que não está nem aí, mas ele crê em Jesus Cristo e de algum modo ele está ali, vai ser levado, vai para o céu. Mas não tem obra.
Não tem, ou se tem é pouca. Então, galardão zero. Mas a salvação própria dita, o direito de viver na eternidade perto do Senhor, é pelo sangue de Cristo. Porque nós não somos justos. O meu filho menor, por mais que ele me rodeia, por mais que ele me ajude, ele também apronta as dele. Ele também apronta as dele. Quer dizer, ele também está em sujeira. Não tem um caráter 100% polido, limpo. Todo mundo tem a sua culpa. Então é tanta coisa que a gente tem que aprender a discernir na nossa vida com Deus, sabe? A gente tem que aprender a discernir. Eu sirvo a Deus por amor ou eu sirvo a Deus porque eu preciso servir? Porque se eu não for bonzinho eu vou para o inferno. Isso não agrada a Deus, não. Não adianta você ser um religioso que faz tanta obra e acredita em Deus, mas não faz de coração. Às vezes o seu coração está com medo de ir para o inferno, então você faz isso tudo com medo de Deus. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Ele quer que nós tenhamos temor. E o que é temor? Temor é respeito. Ele é Deus, eu sou um homem, uma criatura feita pelas suas mãos, na qual ele soprou fôlego de vida. Mas eu não sou justo, eu sou pecador. Eu não tenho visão global da eternidade. Ele é Deus. Ele criou tudo do nada. O que eu criei? Nada. Deus criou tudo do nada. O que eu criei? Nada. Ele pegou o nada e criou tudo. Eu peguei o nada e continuei no nada. E o que eu faço porque Ele me abençoa para fazer. A minha inteligência vem de Deus. O meu talento vem de Deus. A minha saúde vem de Deus. O meu cérebro, que eu julgo ser tão inteligente, vem de Deus, porque Ele é que me deu o cérebro. E o que eu só faço porque Ele permite que eu esteja vivo, porque o dia que Ele me colhe da terra, acabou. O cemitério está cheio de gente inteligente, talentosa. Nomes que ficaram na história, mas hoje estão lá, não vale mais nada. Passaram como vento. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, é porque Ele permite que assim seja, Ele me abençoa. Eu não tenho bife todo dia na minha casa, na minha mesa, mas o prato nunca está vazio. E eu tenho que ser grata a Deus por isso. Eu tenho que aprender a agradecer a Deus até pela minha luta. Até pelo meu sofrimento. Porque a palavra de Deus diz que o sofrimento, a luta, aperfeiçoa o caráter do homem. Então, quando eu me vejo em meio a muitas provações, eu paro para pensar, poxa, Deus com certeza está querendo trabalhar no meu caráter. Tem alguma coisa que Ele quer fazer em mim. São consciências, meu amado. São consciências, minha amada, que a gente aprende a ter. Vamos caminhar aqui, que aqui o assunto vai, né? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabes, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Se você quiser ler a história dessa meretriz Raabe, você vai lá no livro de, deixa eu achar aqui a referência bíblica, 25G, 2:25G, só um minuto, JS, o que é? Capítulo 2, do 1 ao 21, é Josué? JS, acho que é Josué, acho que é o livro de Josué. É porque são livros que a sigla a gente quase que nunca que lê, né? Mas eu acho que é isso mesmo, JS, acho que é Josué. Eu acho que é Josué, tem esse livro na Bíblia, Josué. Conta a história da tal da Raabe, tá lá no Velho Testamento, JS, Jeremias não pode ser, não sei. Mas eu deixo aqui a sigla, confesso que eu não sei de que livro que é esse JS aqui, essa sigla. Mas tá lá, JS, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. Depois eu vou procurar aqui para ver se eu encontro. Tá vendo? A gente não é perfeito, meus irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos doutores. Nós não somos os donos da verdade. A gente caminha pela misericórdia de Deus. Eu sou muito sincera com os irmãos. Eu caminho pela misericórdia dele. Hoje ele me trouxe essa palavra no livro de Tiago, mas eu não sei nem o que é JS na Bíblia, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar, eu não sei realmente, eu tenho que procurar aqui pesquisar. A minha vida com a Bíblia é uma constante pesquisa, mas eu posso dizer para você
que quando eu estou diante de uma situação, eu vivo o chamado, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu sei que o Espírito Santo que habita em mim me traz à memória. Eu não tenho nenhum versículo bíblico decorado na minha cabeça. Eu não sei pegar, se você me pergunta, me cita um versículo bíblico, uma referência que está escrito. Eu não sei, eu não tenho a minha memória boa para isso. Mas eu posso te dizer as palavras que o Senhor fala nas Escrituras diante a tantas circunstâncias. Porque está gravado na tábua do meu coração. O entendimento. Amém? Então, o que é JS? Depois, se alguém descobrir, me fala, tá bom? A história de Raabe, em qual livro? É claro que se a gente for no Google aqui e pesquisar... Aliás, eu vou para não ficar muito feia aqui com os irmãos, porque eu sei que parece uma coisa bruta, até com Deus, né? Eu não sou uma pessoa, como é que fala? Desmazelada com o Senhor. Vamos puxar aqui, peraí, vamos caçar aqui a história dessa meretriz, foi a prostituta Raabe. Deixa eu achar aqui, www.google. Raabe. Vai. Não. Eu tenho que ir lá na Bíblia Online. Pera aí. Não, vou. Os irmãos têm que ter paciência comigo. A gente vive assim. Raabe, o nome da senhora. Raabe, a meretriz. Põe só o nome dela na Bíblia Online, ele já me puxa o texto lá certinho no JS. Aí eu falo para os irmãos que são novos na fé, quem que é esse livro? Raabe. A Bíblia pegou árabe. Peraí. Raabe. Vai. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aí está lá em Hebreus. Não quer me dar a história de Raabe. Olha só para vocês verem como é que hoje está difícil. Josué. JS, Josué. Viu? Vou até escrever aqui JS, Josué. Olha aqui. Está lá em Josué. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. JS é Josué. Eu escrevi aqui para não passar mais vergonha, apesar que eu não passei não, viu? Então, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você acredita em Deus, como você diz acreditar em Deus, você automaticamente, meu irmão e minha irmã, tem obra na sua vida. Porque as suas obras são ofertas de amor constante para com Deus. Amém? Amados, o vento está só levantando aqui pro meu lado. Vocês devem estar ouvindo uma batidinha de fundo, é a porta que está batendo na cadeira ali. Estou vendo o vento levantar. Está chegando temporal no sul da Itália também. Mas glória a Deus. Meus queridos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, tá? Espero ter podido ser útil mais uma vez para com vocês. Faço com amor, faço com carinho. Gostaria de ficar o dia inteiro falando aqui. Se eu pudesse, eu terminava um vídeo e começava outro. Continuava aqui, porque já ficar na palavra, falando da palavra de Deus é um regozijo para minha alma, né? É fé, é obra, né? Você... eu te dou um conselho, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que escuta certas pregações e começa a entrar em pane. Fica nervoso, fica preocupado, perde a esperança. Meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu não posso fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Só o fato de você se colocar em oração intercessória pelas almas já é uma grande obra. É uma grande obra. Você precisa aprender a orar. Você faz uma listinha com nomes. Depois de ler a Bíblia todo dia, você se põe a orar. Faz uma lista com nomes. Põe seus parentes, seus familiares, seus amigos, os vizinhos de casa, as pessoas que você vê cotidianamente. E um dia cada vez, ora por uma daquelas pessoas. Hoje eu vou orar pela minha mãe. Amanhã eu vou orar pelo padeiro. Eu não sei nem o nome do padeiro, irmã Ana Paula, não tem problema, Deus sabe quem é o seu padeiro. Você fala, meu Deus, é o padeiro, o meu padeiro. Aquele lá que todo dia vem com um sorriso no rosto, falando que acabou de fazer o pão quentinho e vem numa boa vontade tão grande. Eu nem sei se ele é crente, mas eu quero orar por ele. Senhor,
O senhor lembra quando eu vou lá no centro da cidade, eu vou naquela loja lá, sempre eu vou nas lojas americanas, eu vou dizer aqui um exemplo, né? Eu vou lá nas lojas americanas, e eu vou sempre, todo mês eu tô lá, mais ou menos o rostinho das pessoas que trabalham ali eu já conheço, porque são sempre as mesmas. Eu vejo de vez em vez, mas eu sempre vejo aquela moça lá na caixa. Senhor, eu não sei o nome dela, eu não sei se ela é convertida, eu não sei se ela até me ama o Senhor, mas Senhor, eu hoje oro pela vida dela. Eu peço ao Senhor que cuide dela. Se ela é salva, dê a ela força, dê a ela perseverança, dê a ela discernimento, dê a ela entendimento, que ela aprenda da tua palavra e salve a família dela. Porque uma coisa é certa, não tem um crente na face da terra que tem toda a família salva. Pode ter mãe, pode ter pai, pode ter filho, pode ter irmão, mas tem um tio, um primo, um avô, uma avó, tem sempre alguém perdido nas nossas famílias. Ore, minha querida, ore, meu querido. Coloque-te à disposição do Senhor através de oração intercessória. É um ministério, olha, é um dos ministérios mais lindos que Deus nos dá. E você creia, Deus, ele acolhe a oração sincera. Se você faz como faz meu filhinho de 7 anos, ele não tem capacidade de fazer tudo que eu gostaria e poderia me fazer. Mas o fato dele ter a disposição, e quando ele faz o melhor. Eu tenho uma mesa de vidro na minha sala que é um saco para limpar, tá sempre cheio de poeira. Quando eu peço ele para limpar aquela mesa, ele alisa a mesa, lava o paninho, volta, alisa. Outro dia ele estava fazendo com aquele bafo, sabe quando você solta um bafo para ilustrar, para ficar mais limpo? Ele estava fazendo isso na mesa. A mesa fica um brinco quando ele põe a mão naquela mesa. Ele limpa a mesa melhor do que eu. E eu vejo a dedicação. Faça assim também. Seja o filho mais, eu não vou dizer o filho mais novo, porque no meu caso é o mais novo. Tem gente que é o mais velho. Seja o filho mais achegado ao pai. Seja o filho mais achegado ao pai. Tente servir a Deus com o que você acha que pode. E as orações intercessórias é um bom começo, porque você não precisa ir em lugar nenhum, você não precisa estar numa segunda pessoa, com uma segunda pessoa na sua companhia, você não precisa ter um horário específico, só se você quiser fazer assim. Nada te impede simplesmente de abrir a boca e orar pela vida de alguém. Se você faz uma lista de nomes, é muito mais correto, porque é mais bem feito, é mais organizado, você tem mais dom, mais controle sobre o trabalho. Mas isso não significa que você possa simplesmente orar de cabeça. Ore de cabeça se for o caso. Às vezes você não sabe escrever, não tem papel, não tem caneta. Gente, orar intercessão não tem nada que te impeça. Você não é bloqueado por nada. Pode ser uma oração de 1 minuto. Pode ser uma oração de 2 horas. Mas é sempre uma oração genuína e Deus acolhe toda oração sincera. E você, de um modo geral, assim, também está servindo a obra. Amém? Meus queridos, tem muito modo de servir a Deus, sabe? Você pode duplicar. Eu conheço irmãos que abriram canais no YouTube e eles não fazem nada deles mesmos, mas eles pegam vídeos e duplicam os vídeos. Todos os vídeos do meu canal, se você quiser baixar e pôr no YouTube, pode pôr. Eu só te peço para não mudar o que está sendo dito, nem o título, né? Talvez você põe um título segundo intenção. Deixa ele como ele é, sem mexer no meio de campo, tá bom? Gostaria também que você não publicizasse o canal, os vídeos do canal, tá bom? Às vezes você é alguém que tem um canal publicizado, quer ganhar um dinheirinho. Gentilmente, os vídeos do meu canal, não ponha propaganda nele, tá bom? Porque às vezes as pessoas vêm e vão achar que é a Ana Paula que está ganhando dinheiro. Eu não ganho nada para fazer isso aqui. A única coisa que eu ganho é a alegria e a satisfação de estar participando. Apesar de já terem vídeos nos meus canais que tem propaganda, eu já falei e repito. Se você prestar atenção, são vídeos que tem música de fundo e aquela música não é minha. Então eu peguei direitos autorais e o YouTube, em vez dele tirar o vídeo do canal hoje, ele está te punindo pondo a propaganda no canal. Porque às vezes a pessoa que tem o canal dela, ela tem propaganda. Então o YouTube usa a propaganda no meu canal, do meu vídeo, nem que seja a música, para aquela pessoa ganhar dinheiro do mesmo jeito. Mas eu em si não ganho nada. Eu não ganho nada. Eu ganho só a satisfação de estar aqui com os irmãos. Isso para mim já é tanto. Se Deus quiser me dar dinheiro, se Deus quiser me dar esse dinheiro, Ele vai me dar através de trabalho. Ele vai me ensinar uma profissão, Ele vai me dar portas abertas, Ele vai enviar o sustento de outro modo. Né? Ele vai me dar ideias para me fazer a nível profissional para ganhar dinheiro.
Mas eu, longe de mim, meus irmãos, pensar em querer ganhar dinheiro aqui no YouTube, através desse trabalho. Amém? Então, assim, é realmente feito de coração. É de coração, tá bom? Então, você sinta vontade, pode publicar vídeo meu no seu canal, pode orar intercedendo pela sua família, por mim, por quem você quiser. Pode começar a ler a Bíblia no YouTube. Você pega seu telefone, pega a Bíblia e lê. Grava o áudio, bota uma imagem de fundo e publica no YouTube. Você acha que não, mas tem sempre alguém que vai ouvir. E às vezes aquela palavra que você vai pôr, alguém estava precisando ouvir, sabe? Gente, a realidade é que tudo que você fizer, se você faz de coração, você agrada a Deus. O meu menininho pequeno, que é o que me ajuda muito, mas até o grande, quando ele vem querendo ajudar, pode ser o que eles fazem mesmo, pode ser o que quiser. Mas se ele faz de coração, ele me agrada. E eu quero estar mais próximo deles. Até o maiorzinho. De vez em quando ele faz umas coisinhas assim para me agradar. E eu me aproximo dele. Porque é assim. A palavra de Deus tem um momento que ela fala assim. Aqui eu não conseguiria pegar o texto, eu já falei sobre ele. Mas ele usa a palavra apraz. O Senhor se apraz dele. Por exemplo, uma pessoa que faz a vontade do Senhor, o Senhor se apraz dele. Aí você vai lá no dicionário buscar o significado da palavra apraz. Significa a alma que está em comunhão, né? A alma que faz a sua vontade, quer dizer, comunhão. Basicamente a palavra apraz é comunhão, é se aproximar, é se regozijar, é se alegrar com alguém. Então, por exemplo, quando eu faço a vontade do Senhor, o Senhor está em comunhão comigo, ele fica alegre, ele fica satisfeito, ele gosta de me ver querendo servir a ele. É como se a gente trouxesse para Deus um momento de regozijo, de alegria, de repouso. Pense você, Deus está vendo tanta coisa ruim no mundo. Deus Pai sabe de tanta coisa ruim no mundo. Ele ouve o clamor, ele ouve o sangue dos inocentes que está sendo derramado, ele ouve tudo isso, ele sabe de tudo isso. Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles vivem isso, a vida deles hoje é essa, ver tristeza, sofrimento, pecado no mundo. E eles trabalham dia e noite para que isso seja um dia terminado, mas precisa ser feito tudo com justiça e correteza. Então tudo tem seu tempo. Então você imagina Deus vendo uma criancinha chorando, que sabe lá por quê, e de repente ao mesmo tempo ele vê você servindo a ele, fazendo a obra e a vontade dele. Ele sente aquele momento de alívio, meus irmãos. Às vezes você é mãe, você está nervosa, está com problema, às vezes o marido está todo endividado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí seu filho se aproxima de você querendo te ajudar e procura fazer algo para te agradar. Você não tem um momento de alegria, um momento de leveza, um momento de quase que consolo? Por um momento você esquece um pouco aquele problema e você olha para o filho que está te ajudando ou querendo te agradar? É mais ou menos isso, não tem como dizer ao pé da letra, mas a gente tem que aprender a entender, a ter noção das coisas como elas são. E nós podemos agradar o coração do Senhor, servindo a Ele com fé e boas obras, trazendo refrigério no Senhor. Você está falando, você está blasfemando, quem é o homem para fazer algo de bom para Deus? Deus é bom e basta. Meus irmãos, não vamos ser radicais. Deus, ele se compadece, Deus, ele se apraz, Deus, ele se alegra na nossa justiça. Deus, ele se alegra quando você está fazendo bem. Deus, você se torna uma preocupação a menos na cabeça de Deus quando você está fazendo tudo certinho e com amor. Você oferece louvores a Ele. O louvor que chega a Deus é como perfume agradável. Quer dizer, então você agrada a Deus. Você agrada a Deus, você oferece para Ele um momento de alegria, sabe, de algo bom. Amém? Então vamos ter consciência das coisas como elas são, vamos tentar entender as coisas como elas são. Amém, meus amados? Eu vou terminar esse vídeo, eu vos saúdo, meu horário está estourado, eu tenho que sair aqui, mas eu abençoo a cada um na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.